Olá, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, o seu canal para quebrar qualquer tabu. Estamos aí, a caminho de quase 2 meses da comemoração do Dia da Reforma Protestante. E, embora assim já faça bastante tempo, muita gente já tenha esquecido ou coisa assim do tipo, essa é uma data que, para nós cristãos, sejamos nós protestantes, católicos ou ortodoxos, é uma data que é muito importante e decorrente disso, eu não podia deixar de abordar esse tema aqui neste canal, né? Que, como eu já expliquei em alguns vídeos, eu faço graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou estudante do sexto período de Física e, decorrente de tantas ocupações, eu acabo, às vezes, nem me esquecendo, mas com o tempo muito apertado para poder abordar. Entretanto, eu não posso deixar de abordar esse canal, mesmo já fazendo tanto tempo. E sem mais delongas, vamos direto ao tema, né? Hoje eu vou abordar a Reforma Protestante, que é um dia que é comemorado no dia 31 de outubro, que foi o marco que marcou, vamos dizer assim, o momento em que Lutero começou a se desvincular da Igreja Romana e desenvolveu, vamos dizer assim, um, um novo ramo do cristianismo que, posteriormente, em decorrência dessa não aceitação das doutrinas da Igreja Católica Romana, que era muito majoritária naquela época, passou a ser denominada de protestantismo, né? Então, aqui vocês podem ver, né? Esse é o lema, né? Seu canal para quebrar qualquer tabu. E aqui sou eu e aquelas informações que eu já falei para vocês. E eu quero lembrar também a você que, como eu sempre faço, eu vou deixar as referências no final do vídeo. Aí você, no caso, pode parar o vídeo aí e anotar essas referências e pesquisar por conta própria. E desde já também eu já peço que você compartilhe este vídeo, deixe seu like, né? Ative as notificações e também deixe um comentário com uma sugestão de temas, de uma referência que você também acha que é importante para esse tema. Enfim, contribua com esse canal de alguma forma, né? Nem que seja com uma crítica, mas a crítica também é importante para o nosso crescimento. Então vamos lá. Vamos ao contexto político histórico da época da Reforma. A Reforma ela se iniciou na Alemanha e espalhou-se por todo o norte da Europa, resultando no estabelecimento de igrejas nacionais que não obedeciam às ordens de Roma. Ou seja, né, aqui vocês podem perceber que, digamos assim, já existia esse espírito, vamos dizer assim, rebelde no meio da igreja de Roma. E isso acontecia nesses lugares onde haviam fundações de igreja, mas que não reconheciam a supremacia da autoridade de Roma. E um dos movimentos que impulsionaram a reforma foi o Renascimento Cultural, que eu acredito que muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar dessa época na escola, né? Que foi uma época em que havia, digamos assim, uma procura para o resgate de antigos interesses pela arte, pela ciência, pela literatura, que, vamos dizer assim, foram perdidos ao longo da história medieval devido ao conhecimento estar completamente voltado para os interesses da Igreja Católica. E, e com o Renascimento, esses interesses, embora resgatados, agora estavam voltados somente para o materialismo, tirando Deus do centro dos interesses,
ou seja, o teocentrismo, e colocando o homem em seu lugar, o antropocentrismo. Contudo, seus principais representantes não eram religiosos, embora não fossem ateus, né? Então, nessa época, havia, né, um resgate de antigos valores, antigas culturas, de muita coisa que, devido, digamos assim, a esse ato da igreja de colocar tudo girando em torno dela, haviam sido deixados de lado, né? Agora a filosofia não estava mais voltada somente para os estudos teológicos, para os estudos da igreja, para os estudos das coisas de Deus, também para os estudos da natureza. Muitas pessoas também, muitos outros estudos também, muitos outros campos de ensino também. Agora vão estudar mais a natureza, né? Ou seja, com esse resgate, as coisas relativas aos interesses divinos estavam sendo tiradas do centro e o homem estava sendo colocado no centro, né? Ou seja, o homem agora estava sendo mais valorizado. E nessa época, vamos dizer assim, a principal representante de Deus na Terra era a igreja. E esse renascimento cultural se refletiu no ambiente teológico através de muitas ideias, muitas doutrinas que foram causando esse rompimento com a Igreja Católica e esse não reconhecimento da supremacia papal, da Igreja de Roma. E isso foi uma coisa que se acentuou ainda mais com a invenção da imprensa por Gutenberg em 1456, porque a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras que hoje nós temos para dar e vender, né, tem preços aí acessíveis. Hoje você encontra Bíblia por 10, 6 reais, coisa que naquele tempo não era assim. Mas que, digamos assim, ela começou a ter mais circulação por vários territórios e com mais acesso com a invenção da imprensa. E as pessoas lentamente foram sendo despertadas. E assim, aos poucos também foram surgindo, né, vários escândalos envolvendo o Papa e outros líderes religiosos com a igreja. E isso foi fragilizando a confiança do povo para com a igreja de Roma. Olhem aqui, este aqui é um exemplo de uma carta feita com através da invenção da imprensa. À medida que o povo foi acordando e foram surgindo igrejas que não reconheciam a autoridade do Papa, foi surgindo o espírito nacionalista, como eu já assim, comentei lá no começo, que resistia à tentativa da Igreja de Roma de impor sua autoridade sobre as igrejas que estavam fora de seu domínio territorial. Em meio a todo esse clima de revolução na Europa, um monge alemão, professor da Universidade de Wittenberg, se posiciona. Quem era esse camarada? Muito bem, você acertou se você falou ele. Era ele mesmo, o próprio Martinho Lutero, que, segundo Orlando Boyer, nessa época, né, onde o Martinho Lutero falou, isso aqui eu estou querendo falar porque para que a gente possa, digamos, dar o devido valor a essa época, prestigiar devidamente esse camarada, ou melhor, não esse camarada, mas a sua obra, não podemos, logicamente, né, também deixar de fazer essa análise, né, que segundo Orlando Boyer, calcula-se pelo menos 1 milhão de albigenses foram mortos na França a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges, né, hereges aqui, lá
naquela época eram aquelas pessoas que discordavam, não aceitavam as doutrinas da Igreja Católica, né? Então, a fim de cumprir as ordens de que esses hereges fossem cruelmente exterminados, Wycliffe, a estrela da alfa da Reforma, traduzir a Bíblia para a língua inglesa, né? E esses hereges que foram cruelmente exterminados eram os albigenses. E John Hus, que era um discípulo de Wycliffe, ele também tinha morrido na fogueira, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Imagina, quem é hoje que é capaz de fazer isto, né? É uma coisa que está às vezes mais difícil. Às vezes aquele nosso irmão que a gente tá com mágoa, é difícil até a gente orar por ele. Imagina aquele quem nos persegue, né? E Jerônimo de Praga, que era um companheiro de Hus e também erudito, ele sofreu o mesmo suplício, né? Ele teve o mesmo fim e, e terminou cantando hinos na fogueira até o último suspiro. E João Vessalha, que foi um notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça, e o seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero. E na Itália, 15 anos depois de Lutero nascer, Savonarola, que veio antes de Lutero, né, que vamos dizer assim, ele, abrindo parênteses aqui, ele preparou o caminho para Lutero. Ele era um homem dedicado a Deus e fiel, pregador da palavra. Ele foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas por ordem da Igreja Romana. E em meio a todo esse tumulto social nasceu Martinho Lutero, né? Veja só. E aqui está uma imagem, né, do Jerônimo de Praga sentenciado à fogueira. Veja só que situação, né? Agora vamos a umas causas da reforma, né? A fim de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X, que liderava a Igreja na época, ampliou a venda de indulgências, que foram assinadas por ele como um documento que oferecia perdão por todos os pecados. Quem era o responsável por essas vendas era John Tetzel, que afirmava que, bastando a moeda cair no cofre, a alma do parente falecido era salva, junto com os pecados do comprador. Tudo isso fez com que Lutero confrontasse essas doutrinas com as Escrituras, resultando em suas 95 teses, que era um documento que refutava as doutrinas católica romana, pautada na venda de indulgência. Esse documento foi fixado na porta do castelo da igreja de Wittenberg, e o teor de sua mensagem se resumia na ideia de que Deus requer de nós a fé no sacrifício de Jesus como meio de alcançar a salvação, e não a piedade ou qualquer outro meio que substitua esse ato de Jesus Cristo, né? Nessa época, como vocês podem ver, havia todo esse problema, né, doutrinário com a igreja, que havia se corrompido de uma forma que chegou a cobrar dinheiro pelo perdão dos pecados, né? E o Papa era, digamos, como uma ponte de ligação entre o homem e Deus, de que, digamos assim, tudo que era para ser feito em nome de Deus, que fosse assinado pelo Papa, era assim considerado, né? E muitas pessoas não questionavam isso, né? E aqueles que questionavam tiveram aquele destino que eu mostrei a vocês agora há pouco. E esse foi um destino que poderia até ter tido Lutero, mas essa não foi a vontade de Deus, né? E
essas 95 teses de Lutero era um documento que, assim, botava em contraste com as Sagradas Escrituras, né? Mostrando digamos assim, a fé é alcançada mediante a fé no sacrifício de Jesus, porque também nessa época muitas doutrinas haviam se infiltrado na igreja e muitas delas, perdão, né, invalidavam o sacrifício de Jesus, como por exemplo a doutrina do purgatório, aquela doutrina que você pode purgar seus pecados depois que morrer. Essa doutrina, ela invalida o sacrifício de Jesus. É como se ela estivesse dizendo para o pecador que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para que ele pudesse ser perdoado, fosse purificado de seus pecados. E aqui vocês podem ver Martinho Lutero fixando suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Agora vamos aos resultados na sociedade. Todos esses acontecimentos que foram provocados pela fixação das 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg provocaram um grande alvoroço em todos os setores da sociedade onde o cristianismo reinava. Tendo sido denunciado à igreja de Roma várias vezes, após muitas dessas denúncias, ele recebeu a bula papal que exigia sua retratação, e caso assim não fizesse, o mesmo seria excomungado. Em demonstração total de desprezo pela igreja e de não reconhecimento da autoridade do Papa, dia 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou a bula papal em praça pública. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe, porque assim, eu creio que nas suas aulas de história que você teve na escola, muito provavelmente você não entende, né, o que significa a excomunhão. Porque tanta gente naquela época temia e porque os livros citam isso como uma forma, digamos assim, também de castigo que muitos não queriam receber, mesmo que continuasse vivo. Porque, gente, a Igreja Católica, como assim se intitulava, né, detentora da salvação do homem, do conhecimento, de todo o poder político e social, cultural daquela época, ela podia fazer com o ser humano o que ele quisesse. Mas, e caso assim o indivíduo fosse excomungado, esse camarada era mais ninguém. Ele, digamos assim, agora estava perdido, destinado ao inferno, não tinha mais direito a nada na sociedade, porque a Igreja Católica era detentora de tudo. Ele era um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Ele não era nada. Não fazia diferença se você está morto ou está vivo, caso você fosse excomungado, né? Muita gente pode até achar melhor sair nessa situação do que na Inquisição, porém, fazendo essa contextualização, a gente vê que não tinha castigo melhor, né? Castigo lá era castigo. Em 1521, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms através de um salvo-conduto do imperador Carlos V. Mesmo sendo advertido por seus amigos do perigo que lhe cercava, Lutero manteve-se firme e compareceu à dieta. No dia 17 de abril de 1521, após ter sido coagido a se retratar, Lutero afirmou que, a menos que ele fosse refutado pelas escrituras ou por argumentos, ele não se retrataria e encerrou seu pronunciamento com a seguinte declaração: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Após tudo isso, regressando para a sua cidade, Lutero foi falsamente sequestrado pelo príncipe Frederico a fim de livrá-lo da morte, uma vez que agora Lutero era um fora da lei. Com isso, ele pôde ficar protegido no castelo de Wartburgo, na Turíngia,
enquanto o clima de guerra, revolução e crise política se acirravam em todo o Império. Durante o tempo que ficou exilado, Lutero foi dado como morto. Em meio a tudo isso, estando bem protegido, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Depois, sob o disfarce de cavaleiro Jorge, fugiu de seu exílio e retornou para Wittenberg, onde reassumiu a liderança de todo o povo que lhe apoiava e seguia suas ideias. Então vocês podem ver aqui, né? Em meio a tudo isso, perseguição, todo esse clima pesado, Lutero se manteve firme e não negou a Jesus, né? Será que hoje uma pessoa está é, preparada para morrer por Jesus? Você está preparado, né? Eu quero estar muito mais preparado hoje e quero estar mais preparado ainda amanhã, né? E você veja que ele, mesmo sabendo que as chances dele sair vivo eram mínimas, ele não negou, né? Porém, Deus o protegeu através do príncipe Frederico. Ele ficou exilado e lá ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Nesse tempo. E depois retornou para o seu campo de batalha, vamos dizer assim, né? E agora, né, para encerrar, vamos entender aqui, né, a propagação do protestantismo, né? Que depois de toda essa ocorrência, os príncipes de Roma se dividiram entre os apoiadores de Lutero, que eram lá do norte, e os católicos sul. Em 1529, a Dieta de Spira condenou as doutrinas de Lutero. Em países de maioria católica, os seguidores de Lutero eram proibidos de exercer sua fé. Ou seja, né, aqui onde os católicos naquela época eram predominantes, os protestantes que estivessem lá não tinham essa permissão, né? O que já não era, né, no o caso dos protestantes lá, que, que eles podiam exercer a fé livremente quem fosse católico, né? No caso, se tivesse católico lá naqueles países onde era protestante, eles podiam, né? Aí essa decisão fez com que vários príncipes luteranos protestassem contra Roma, né? Ou seja, não aceitassem tudo isso, né? O que posteriormente fez valer o nome de protestante, como ficaram conhecidas as pessoas que seguiam os ensinamentos de Lutero. E é por isso, né, que por uma boa parte dos católicos, né, geralmente quem se refere a nós protestantes dessa forma são mais aqueles católicos, digamos assim, é, estudiosos, né? Aqui nós protestantes, pela maioria das pessoas, somos chamados de evangélicos, né? Bem, e é aqui que eu termino, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, como eu já pedi, deixa aí o seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal, deixa aí seus comentários, suas críticas. Se você acha que tem alguma informação importante que era para eu ter falado, mas não falei, deixa aí nos comentários também. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E aqui eu quero deixar para vocês as referências para vocês consultarem, né? Aqui, que no caso elas estão aqui e aqui, né? Se você tiver interesse, você pausa aí o vídeo, anota e procura
Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.